Olá, amigos e amigos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Baião de 3. Desta vez a gente não está ao vivo, então de antemão já pedimos perdão porque a gente não vai conseguir ler os comentários de vocês, mas o programa é gravado justamente para que vocês possam recebê-lo na hora certa, no momento mais propício deste sábado, em meio a feriado, em meio a ponto facultativo, enfim, a esse monte de datas aí que certamente agradam a classe trabalhadora que passa a semana aí trabalhando, então precisa do seu merecido descanso. Então, estou aqui, sou o Jonatas Andrade, mais uma vez, como sempre estou ao lado dos meus companheiros de bancada, Caio César Muniz e Luiz Costa. Então, sejam bem-vindos e bem-vindos, e esse é o Baião de 3. Então, para começar, a gente vai fazer hoje uma dinâmica diferente, então a gente vai mostrar como é que as coisas acontecem diferentemente do que, por exemplo, a gestão Alisson mostra. Então, a gente sabe que a bancada de vereadores, o próprio prefeito se aliou muito tempo a Bolsonaro, os vereadores têm esse costume de levantar a bola de Bolsonaro, ao mesmo tempo que falam mal do governo federal atual, o governo Lula, mas o que a gente vê, na verdade, é uma série de investimentos, uma série de anúncios que o governo, seja o governo Lula ou o governo Fátima, estão trazendo para Mossoró e para o Brasil, ao contrário do prefeito que se nega a simplesmente conversar, se comunicar e dialogar com as pessoas. Então, para começar, a gente teve aí durante a semana, primeiro que no episódio anterior, que vocês viram no sábado passado, então há uma semana, a gente falou sobre a questão aliás, há 2 semanas eu acho, né? A questão dos Sindiguardas, uma nota que o Sindiguardas lançou. A gente leu essa nota aqui, a nota que estava assinada pelo Monteiro, que é presidente do Sindiguardas, e que estava lá um post compartilhado entre os Sindiguardas e a página do Monteiro, e que a gente viu justamente que o Sindiguardas colocava lá que Alisson não é esse prefeito que ele se diz ser e que eles apoiaram, mas hoje em dia se arrependem. Então, mais uma vez, o Sindiguardas, a categoria, inclusive, ela não foi recebida, não teve diálogo, não teve proposta, não está tendo abertura com o governo, com a gestão municipal. Ao mesmo tempo, e aí eu já passando aqui a bola para o nosso amigo Costa, a questão do reajuste do piso, a questão do piso dos professores, dos profissionais de educação também, que mais uma vez a classe dos educadores, dos profissionais de educação passa um sufoco nas mãos do prefeito Alisson. E aí eu já deixo aqui Costa para nos falar, nos explicar melhor o que é que anda acontecendo aí. Então, Costa, se quiser comentar a questão do Sindiguardas, fica à vontade, mas se quiser puxá-lo direto já para a questão dos profissionais de educação, a questão do piso salarial dos professores, enfim, da classe, fica à vontade. Vamos lá. Bom dia para quem está nos acompanhando, né? Amanhã, mas a gente acompanha em vários momentos, então vamos lá. Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está nos acompanhando. Então, primeiro ver essa questão do Sindiguarda. O Sindiguarda, mais uma vez, dá uma demonstração de coerência. Ele abordou o Alisson, o Sindiguarda vem tentando há um bom tempo discutir o PCCR, né? Essa discussão se arrasta há muito tempo. O que é que Alisson fez? Sugeriu se formar uma comissão para ele discutir. Ora, já tem o Sindiguarda, já tem o sindicato, que é legitimamente o representante de uma categoria. Mas isso é uma tática, uma prática de Alisson, inclusive uma prática antissindical, que ele tenta se formar uma comissão, né? Qual é o fruto, o resultado disso? Há uma fragilização da categoria. Então, Alisson, ele já foi sindicalista, ele tem essa perspicácia. Primeiro, ele tenta fragilizar e, ao mesmo tempo, mantém um discurso que se está dialogando. Esse é o primeiro ponto. O Sindiguarda foi bem coerente, não aceitou. Ou você senta com o sindicato, que é o legítimo representante, ou você vai perder esse discurso que está dialogando com a categoria. Já emendando quanto a essa questão da audiência que nós tivemos ontem, né, para quem está nos acompanhando aqui no sábado, se tinha uma expectativa de uma categoria a respeito dessa audiência. Eu lembro muito bem que eu fui perguntado aqui para o Caio, para o Jonas, qual era a minha expectativa dessa audiência. Eu disse, bem, a minha expectativa é que a audiência ocorra. Isso era a minha expectativa mais realista. Ela ocorreu. Foi decepcionante para a categoria. Em síntese, foi o que houve.
o sindicato ele se posicionou na pessoa do advogado doutor Lindor Castro. Fizemos uma proposta que a prefeitura parcelasse em 2 vezes, né, esse reajuste em cima do plano, né, de 14,95, e esperávamos que tivesse pelo menos uma contraproposta da prefeitura, que fosse ruim a contraproposta, mas que tivesse. Então, mais uma vez, não teve contraproposta nenhuma. A resposta da prefeitura é: já pagamos o piso e não temos recursos para dar esses 14,95 e pronto. Né? Foi o posicionamento nu e cru da prefeitura. Vai continuar, né, judicializado, vai para a mesa do desembargador. Nessa audiência, né, a partir daí o sindicato, na pessoa do seu advogado, vai também questionar se a prefeitura recebeu esse percentual, porque é preciso entender que o valor de 14,95 ele não surge do nada, ele surge de um custo aluno. Então, é nesse percentual que o Ministério da Educação se baseia para mandar o recurso do Fundeb. Então, o que é que a gente está questionando? Se a prefeitura, na hora de receber esse recurso, ela recebeu com um reajuste de 14,95%. Né? Porque, por um lado, para pagar o servidor aos professores, ele diz que é inconstitucional através de várias prefeituras pelo Brasil. Mas para receber esse 14,95%, será que ele abriu mão? Então, assim, ainda, infelizmente, ainda vai ter assim, muita guerra judicial de algo que deveria ser apenas cumprido a lei. Como eu vou até pegar as palavras do próprio Alisson. Então eu gostaria muito de ter como prefeito o deputado estadual Alisson, que disse em alto bom som que lei é para se cumprir, independente de crise ou não. Mas deputado estadual Alisson é um, prefeito é outro, totalmente diferente. Caio, onde é que Alisson Bezerra vai parar, odiando tanto a classe da qual ele veio, a classe que o ajudou, inclusive, a se eleger enquanto deputado lá atrás? Já existe aí uma teoria que, na verdade, Alisson também foi um péssimo sindicalista. Já ouvi isso de pessoas da própria, lá da UFESA. Né? Então, isso demonstra bem o que ele está sendo agora como prefeito e como tem tratado os sindicatos. Né? Eu não sei de onde ele tira essas ideias de repente, do nada, querer mexer nos planos de carreira dos municípios, que, assim, precisam de ajustes, mas ajustes para melhoria, não para piorar. Né? E aí agora ele criou essa estratégia de criar comissões paralelas, né? Ele não aceita negociar com os sindicatos, ele desrespeita as autoridades sindicais e cria essas comissões paralelamente, que trabalham paralelamente, e pelo menos até aqui, essas comissões não têm cumprido um bom papel, porque o que tem chegado ao final são PCCRs muito ruins, né? São PCCRs muito ruins, então tem deixado lacunas. Né? E aí, quem é que vem para corrigir isso? Os sindicatos. Né? Termina na mão dos sindicatos, o abacaxi termina nas mãos dos sindicatos para resolver. Alisson não ouve ninguém, né? É praxe dele, tem sido a máxima dele, ele não ouve ninguém, é só ele e o seu sistema midiático horrível, né? Essa semana ele chegou já não bastava os grandes exageros, mas o ápice essa semana de sair na rua com o celular na mão, em passeata, entre aspas, até a Câmara Municipal com o PCCR. Parando a sessão. Tentando copiar. Isso não é papel do prefeito, pelo amor de Deus. Onde esse homem vai parar, eu não sei. Eu sei que tá feio, amigo. Até eu lembro, eu estava lá na sessão e os vereadores da oposição disseram o seguinte, como Paulo Igor, eu acho que o Omar também disse isso,
convidaram o prefeito para, no lugar de ficar lá embaixo, subir até ao plenário para anunciar alguma coisa, mas também para ficar à disposição das respostas, das perguntas dos vereadores, né? Coisa que a gente sabe que o prefeito não ia fazer, porque o que ele queria era ali embaixo, estar naquela plateia, no meio da rua, no meio das câmeras, do microfone, para fazer o show, o espetáculo e criar toda aquela mídia que a gente sabe que ele sempre ele se cria, né? aproveita de um momento seguinte, pelo menos essa semana, ainda estamos falando do PCCR dos Servidores Gerais. Pois não, Você está falando do PCCR dos do Servidores servidor Gerais. geral. Pronto, eu tenho até uns cálculos aqui a falar sobre isso. Vamos lá, Caio. Pode... Certo. Acaba que a gente, né, esse PCCR, ele se aproveita que a maioria são pessoas de pouca instrução, são garis, sabe? São pessoas idosas, sabe? Então ele se aproveita da fragilidade dessas pessoas para empurrar a goela abaixo num espetáculo midiático, sabe? Uma pantomima mal feita. Mas é isso, na verdade, tem aquela história da vergonha alheia. Eu no lugar dele, eu tinha vergonha de fazer esse tipo de papel. Mas para ele é comum, né? É bonito, então se ele acha que é bonito, continue. Eu queria só, para finalizar a minha participação nesse assunto, dizer o seguinte: a cada vitória dessa de Alisson, ele não imagina o quanto ele tem se queimado com o servidor público. E não é uma categoria pequena, não é um grupo pequeno, e ele está minando em cada espaço a sua imagem nesses terrenos. É uma pena que ele não veja isso. Ou talvez seja muito bom que ele não veja isso. Mas olha, essas vitórias aparentes de Alisson nesse grande teatro que ele está fazendo, não vai lhe render bons frutos futuramente. Anote o que eu estou dizendo. Pois saindo do terreno das maldades do prefeito, das coisas que estão penalizando o Mossoró, ao mesmo tempo que o prefeito vendo a imagem que não estão penalizando, né? Para o prefeito não acontece isso, mas a gente sabe, o servidor sabe, aquele profissional que tem sido atingido pelas votações das coisas que descem do executivo direto para o legislativo e que são aprovadas sem que os vereadores da base questionem nada, sabem que a coisa não é bem assim. Mas a gente tem também uma série agora de boas notícias para mostrar justamente que as coisas não funcionam como o prefeito pinta e como os vereadores querem desenhar, que vão mostrando aí que os governos aliados ao PT, seja o governo federal, o governo estadual, enfim, eles têm promovido uma série de mudanças aí. E para a gente passar para os nossos próximos tópicos, eu começo aí já falando... Deixa eu interromper aqui. Só ainda a respeito desse PCCR da Lei 003. É importante lembrar o seguinte, a Alisson, ele fez realmente uma pirotecnia, como o Caio falou, ele montou um circo e tentou, e conseguiu até, para as pessoas que estavam lá, tentar mostrar algo que não condiz com a realidade. Eu vou fazer aqui, tentar ser o mais didático possível, porque veja só, eu vou pegar como exemplo um servidor que está na referência 9. Quem está na referência 9 já está há 17 anos no município, tá certo? Então veja só, hoje um servidor público, eu estou até aqui com um contra-cheque de um servidor, claro que vou preservar a identidade e vou fazer os cálculos em cima desse servidor. Ele ganha hoje em seu salário base com 30 horas R$ 1.155,89 e com um abono de R$ 164,11 que perfazem R$ 1.320, que é o valor do salário mínimo hoje. A tabela que Alisson está propondo, né, é para em cima do salário mínimo desse valor, só que com um detalhe. Isso vai começar a vigorar em janeiro, então pasmem. A proposta dele já começa defasada, porque o salário mínimo, a previsão que o salário mínimo em janeiro de 2024 vai ser 1.420. Né? E outro detalhe, nessa proposta de Alisson, lá da minuta, os servidores hoje, né, eles trabalham em sua carga horária 30 horas. A proposta já vem com 40 horas e com aumento proporcional. Ele já calcula esse aumento de 30 para 40 horas como fosse um reajuste que ele esteja dando. Olha, você está aumentando a carga horária, você não está reajustando, né, o salário do servidor.
Então, fazendo os cálculos, ele vai passar de R$ 1.320 no salário mínimo para 1.420. Na tabela aqui de 30 horas, ele vai passar a receber deixa eu ver aqui, 1.560, tá certo? Então, de 1.420, que é o salário mínimo em janeiro, para 1.560, dá 9,8%. Esse é o reajuste que Alisson está concedendo no seu 4º ano de mandato, né, para o servidor público dessa categoria. Veja só, nos 4 anos, Alisson está concedendo 9,8% de reajuste e está tentando divulgar por aí que tem até 70%. E tem realmente. Vou chegar em que momento tem. Foi inclusive uma proposta do Sindicerp que tivesse o benefício por merecimento, né? Se vamos pegar uma SG, ela entrou a SG como nível fundamental, ela vai para nível médio, então ela vai ter um ganho em cima disso. Ela vai para nível superior, né? Vai ter um ganho sobre isso. Ela mestrado, né? Doutorado, ela vai ter, então ela vai recebendo mais. Tem uma servidora, a SG, que tem doutorado, né? Então o salário dela vai aumentar. Então ele pegou esse exemplo dessa SG que tem doutorado e colocou que está dando 70% de reajuste para a categoria. Aí olha o contrassenso. O mesmo prefeito que está dando 70% para uma categoria não tem dinheiro para dar 14,95%. Não é para uma categoria, é para uma servidora. Para uma servidora. Aí ele coloca isso como, sendo que a imensa maioria do pessoal que está nessa lei, da 003, tem nível fundamental ou nível médio, né, que vão receber esse reajuste de 9,8%. Agora, como o Caio falou, tem toda essa pirotecnia, e eu estou avisando, quando chegar janeiro, que esse servidor perceber no bolso, que é a parte mais sensível do ser humano é o bolso, né? Que ele não vai receber esses 35%, 36% de reajuste e vai ser só 9,8%, eu acho que ele não vai ficar muito satisfeito não. Então, e ele perceber também que vai ter que aumentar a sua carga horária. Outra questão é que nessa minuta ele coloca que esse reajuste da carga horária é de interesse da gestão. Isso. O que é que a gente tentou colocar? Que lá no artigo, até eu estava tentando conversar com a secretária, a gente não teve essa oportunidade. Que a gente estava sugerindo que colocasse interesse da gestão com a anuência do servidor. Pronto, não ia aumentar nada. Porque do jeito que está, a gestão tem, né, o poder de deixar com 30 horas, de aumentar para 40 horas ou de reduzir para 20 horas. Né, já que está lá só com o interesse da gestão. Então, assim, essa lei, né, que está a reformulação do PCCR, tem vários jabutis, como se fala, que fica ali nos meandros, né, onde as pessoas não param, não sentam para ler, né, fica acreditando na gestão e depois que ocorre, como bem falou, né, vem o sindicato, ao exemplo que teve no PL 17 e depois que passou a ser a lei 194, choveu de servidor ligando para cá e lamentando. Então, a gente lamenta de não ter tido esse diálogo, né? Quando ele colocou a minuta, nós tínhamos várias observações a ser feitas e observações essas que nem eram questão que ia mudar na questão financeira. Apenas no texto, só para concluir. Apenas no texto, como eu falei desse artigo, né, que a gente ia sugerir que colocasse com a anuência do servidor, não ia mudar nada financeiramente para a prefeitura. Mas só que há uma questão de uma satisfação de empurrar a goela abaixo e fazer questão de não ouvir o sindicato e fica escutando uma comissão, nada contra essa comissão. Eu sou contra. Eu estou contra. Não, mas veja só. Tudo. Não, especificamente a comissão que tem ela lá. Eu acho que não deveria ter. Nada contra a comissão, as pessoas da comissão. Não, as pessoas não. Mas a comissão. Quem elegeu essa comissão? Isso, a formação da comissão sim. Ninguém. Pois é. Aí você tem o sindicato eleito,
por toda uma categoria, que é quem representa, quem é que segura os abacaxis. Aí na hora de discutir um plano de carreira, porque essas comissões vão passar, o sindicato fica, muda de gestão, mas fica. Aí na construção do PCCR, que é uma fala de Marley Cunha, né, que é diretora de formação do Sindicerpo, durante a Assembleia, eu gravei essa fala dela, achei muito importante. As pessoas se preocupam com o agora. Então, a Alisson está dizendo que vai dar um reajuste X de X, que não é um reajuste. Quando o salário mínimo subir o ano que vem, ele vai começar a receber, vai continuar recebendo abaixo do salário mínimo. Mas a pessoa se preocupa com o agora, com esse dinheiro, que não vai receber, eu aposto como não vai receber, e esquece a carreira. Isso. A sua carreira. Caio, para você ter uma ideia, eu estou me referindo nessa proposta que a prefeitura mandou. O servidor, né, para ele receber um salário mínimo, dando 30 horas, ele vai precisar chegar na referência 8. Ele precisa trabalhar 15 anos para chegar ao salário mínimo. Então, você que está tentando aí o concurso, assim, outro detalhe. Nessa proposta, ele retira o anuênio de quem vai entrar. Então, você entra recebendo abaixo do salário mínimo do seu base e não vai ter direito ao anuênio. O que é esse anuênio? O servidor tem direito a 1% de reajuste a cada ano, independente se tem ou não. Nessa proposta, ele retira. Ele retira. Então, você que está tentando fazer concurso, você pense bem que você foi prejudicado por esse PCCR apresentado por Alisson, que fez toda essa pirotecnia. E que com certeza o rolo compressor da Câmara Municipal vai aprovar, igual aprovou o outro. Chegando ali, não tem mais jeito, entendeu? E assim, como eu disse, essa peça teatral, com esse palhaço que está aí fazendo esse grande circo em Mossoró, ele vai passar. Ele vai passar como passaram tantos os outros. E o que ele está fazendo com o servidor público, um a um, devagarinho, ele está classe por classe. Parece que foi uma coisa que ele botou na cabeça. Eu saio, mas eu deixo eles... deixo o resto com vocês, para vocês pensarem. Para os concursos que a prefeitura sequer realizou, uma coisa que é certa ela já começou a prejudicar os futuros servidores efetivos desses concursos que ela sequer começou a realizar. Então ela já está punindo adiantadamente os futuros servidores municipais de Mossoró, né? Mas aí, saindo nesses feriados que vão ter pontos facultativos, para não ser só de más notícias, a gente vai agora encavalar aí uma série de boas notícias, né, de comentários positivos para vocês. Então eu começo já com uma excelente notícia, inclusive a vereadora Marley Cunha, que Caio há pouco falou, ela repercutiu essa notícia nas redes sociais dela, e eu vou ler aqui da forma como está, né? Ela disse o seguinte: sextou com uma excelente notícia, o presidente Lula suspendeu, a palavra suspendeu pode dar um teor negativo, mas é uma suspensão do bem, uma suspensão boa. O presidente Lula suspendeu a necessidade de pagamento das parcelas do Minha Casa Minha Vida para as pessoas da faixa 1, né, das pessoas que recebem o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuado, BPC. Esta ação garante acesso gratuito à casa própria para 21,1 milhões de famílias. E ela complementa dizendo como é bom termos um presidente que trata o direito à moradia como prioridade e sabe que isso traz mais dignidade para o nosso povo. E aí ela faz a linkagem, após esse texto, com uma imagem que vem diretamente do G1, né, o portal de notícias da Rede Globo, que diz: Minha Casa Minha Vida, : quem recebe Bolsa Família ou BPC não precisará mais pagar parcelas. Isenção foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. No caso, a gente está gravando esse programa, então antes de ontem. Documento também fixa valor máximo a ser pago pelas famílias nas prestações do imóvel. Então, uma boa notícia aí para quem é amparado pela Bolsa Família ou pelo BPC, que a partir de agora, a partir dessa isenção que foi publicada no Diário Oficial da União, não vai mais precisar pagar as parcelas do Minha Casa Minha Vida. Então, uma excelente notícia aí, que eu acho que
já é um programa que era do governo federal, no caso do governo Lula, e que agora o governo traz esse upgrade aí, o Minha Casa Minha Vida, que na época do governo anterior tentaram mudar de nome, acho que era Minha Casa Verde e Amarela, uma coisa assim. Casa Amarela. Casa Verde e Amarela, uma coisa assim. Tentaram mudar o nome, no fim voltou a ser o que era, e aí o governo Lula, nestes 9 meses ainda não completos, já traz mais essa benesse, mais essa boa notícia que é relacionada ao Minha Casa Minha Vida. Falando nisso ainda em terreno nacional, eu vou falar as duas notícias logo de uma vez, se vocês quiserem vocês comentam, né? Aí a gente teve também o Barroso, né, o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, assumiu agora a presidência do STF. E um caso curioso, eu estava até comentando com os nossos colegas aqui antes do início da gravação, foi que há 5 anos atrás o Barroso e o Gilmar Mendes protagonizaram, não sei se vocês lembram, eu vou tentar incluir inclusive esse vídeo, esse trecho desse vídeo aqui nessa gravação, para a gente ter esse upgrade aí para vocês verem. Mas eles protagonizaram uma cena um tanto vexatória, de disputa, de conflito verbal, né, entre eles, lá no STF. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia, não tem nenhuma ideia, nenhuma. Só ofende as pessoas, Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto, é uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós, um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim, é muito penoso para todos nós, temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. E agora, quando o Barroso assume, o Gilmar Mendes, o mesmo que provocou o Barroso, tece grandes elogios ao STF e agora ao Barroso na função de presidente do STF, inclusive reforçando a continuidade da democracia, que o STF sobreviveu, inclusive, aos desgraçamentos que o governo Bolsonaro promoveu nesses últimos anos. Então, Caio, já puxando aí, já deixando para você a bola, se você tiver alguma coisa para comentar sobre essa questão do Minha Casa Minha Vida e também com o Barroso agora assumindo a presidência, fica à vontade. Quanto ao Minha Casa Minha Vida, é uma excelente notícia, né? A gente sabe que, apesar do Brasil estar retomando os rumos da economia, o emprego está caindo, o desemprego caindo, vi hoje ontem pela manhã, 7 e poucos ele caiu para 7 e poucos, já chegou a 14, já teve uma 14, então mais da metade disso já caindo, então o desemprego está caindo, a economia está já sendo recuperada aos poucos, né? Isso não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que se faz do dia para a noite, mas em 9 meses já é muita coisa. Então, para uma sociedade que vem do osso da galinha, que vai da fila do osso, da compra do básico, então é uma grande notícia, é um grande alívio para uma família que, ao invés de estar agora preocupada, às vezes até em perder a casa, né, porque muitos atrasam, né, então, ao invés de estar preocupado com isso, aquele recursozinho que ele pagaria, aquela prestação, né, da casa, vai ser investido em outra coisa. Então isso é muito importante, até na reforma da própria casa, é muito importante essa chegada, né, esse alívio que vai dar para essa classe aí. Isso é uma grande notícia. E também já alavanca, porque você tem, não foi só essa coisa, teve uma série de medidas para facilitar até para os municípios, a questão de dívidas que municípios têm com o governo, com a União, para negociar e poder criar novos investimentos de populacional, né, de criação de casas, enfim. Então é uma coisa que chega em bom tempo, né? Quanto a Barroso, é uma mudança interessante, né, que nós temos aí, chegada de um novo nome,
num momento em que também a gente não está tão tranquilo, porque nós tivemos nessa semana agora um embate aí com relação ao marco temporal, só para citar, né? Nós tivemos aí o caso da derrubada do marco temporal pelo STF, mas aí o Senado vai lá e aprova, ou seja, ignorando totalmente, né, a bancada aí ruralista, que é outra raça ruim do inferno, que só olha para o próprio umbigo e só pensa em dinheiro e não mexa no meu, né, enquanto eles mexem no dos outros, não mexam no meu. Eles podem abocanhar terras à torta e direito. Aqui para o Nordeste a gente nem tem tanto assim, mas a região ali de Goiânia, daquela região ali, que tem muita terra, os caras querem um mundo de terra, mas não admitem que o índio tenha terra. Tem cara ali que não sabe nem quanto tem de terra, mas só o medo de perder, seja lá uma fatia de terra que seja para produção, os caras já ficam, né? Agora, deputados riquíssimos, né? Até ministros a gente já teve aí, são bilionários só à custa do agronegócio, e a gente sabe que não é bem assim, a coisa não funciona dessa forma. O MST é uma prova disso, por exemplo. O MST deu uma surra bonita agora aí nessa CPMI, acabei pulando de assunto, mas vale a pena o registro, porque nem relatoria foi votada, porque acabou como a gente já esperava. Ali era um circo montado para meia dúzia, né, de ainda restante de bolsonaristas radicais, como o próprio Salles. Salles, na relatoria da CPMI dessa, é um assinte. Então, Barroso chega, mas chega num momento tenso, de saber como é que ele vai lidar com essas ofensivas do outro poder, que é o Senado, vamos ver como é que a Câmara vai se portar diante disso, mas espero que ele se saia bem, né? E é isso, vamos à luta e que o Brasil recupere a democracia com respeito aos poderes e com diálogo entre os poderes, né? A gente percebeu que as coisas só funcionam assim. Se sair do tom dessa forma, a gente vai acabar colocando nosso país na sarjeta do mundo, e não é isso que a gente quer. Antes do Costa se pronunciar sobre esses dois temas, eu queria só comentar algo aqui, que é uma novidade também surgida neste dia de hoje, ou seja, sexta-feira, o programa está sendo gravado, que é o que a gente já está sendo chamado, inclusive, de Enem do concurso público, ou Enem dos concursos públicos, que foi um decreto que o presidente Lula assinou, justamente, foi publicado hoje, né, que é um decreto que regulamenta o concurso público nacional unificado. Né? Então, por exemplo, Lula, a primeira edição, que tende, segundo o que a gente já sabe, pode ser que aconteça em fevereiro de 2024, ele vai promover a possibilidade de ter 6.590 vagas em pelo menos 20 órgãos federais. Mas em tese vai ser um concurso público, vai ser um Enem dos concursos públicos unificado, que acontece em todo o Brasil, Distrito Federal e todo o Brasil, no mesmo dia, nos moldes do Enem. Então, se tudo der certo, e ao que tudo indica, promete ser realmente algo positivo, até para suprir muitas vagas que se abriram, foram abertas aí nos últimos anos, o governo parece que fez um gol de placa e tanto. Então, a gente pode trazer mais detalhes sobre isso, porque é algo novo de hoje, né, depois nos outros programas, mas aí eu deixo a bola para a Costa para comentar essa questão, se ele quiser, do Barroso e do Minha Casa Minha Vida. Vamos lá, primeiro Minha Casa Minha Vida, né? Então, assim, é uma ação social, né? Muitas vezes as pessoas usam alguns termos de forma pejorativa, sem muito entender qual é o fruto daquela palavra. Às vezes eu já fui xingado por ser socialista. Você é um socialista, eu sou. Você não está me xingando, você está me elogiando. Porque assim, como é que eu não vejo, né? Quando você vê uma gestão que tem essa preocupação com o social, que tem essa preocupação com a família que está lá, como o Caio bem falou, com dificuldade de pagar aquela casa, aquela prestação da casa, às vezes passa por um momento difícil, perde o emprego, né?
a conta sempre vem, né? E se acumula, mesmo quando recupera o emprego, você tem dificuldade de botar as contas em dia. Então isso cai assim como uma luva, né? Para essa família que está com essa dificuldade, ela consegue respirar, consegue melhorar. E mesmo aquela família que está conseguindo pagar essa prestação em dia, ela vai ter uma folga maior no seu orçamento. E o que é que vai ocorrer? Uma coisa que Lula diz muito é colocar o povo na economia. Quem mexe a economia é o povo, gente. É o povo que vai lá comprar... Eu já sei aqui o nome de uma loja, mas não vou fazer o mexendo. Vai lá na loja, parcela em 3, 4, 5 vezes e isso você mexe, o vendedor já ganha comissão e a gente precisa ter isso em mente, né? Eu fico assim, eu não sou economista, mas eu fico assim muito irritado quando se volta muito, não, mas o mercado vai ficar nervoso, né? Não, mas a gente não pode fazer isso. A mão porque... invisível do mercado. Isso. E o pior, que quando se fala o mercado, as pessoas, o cara tem uma loja com 12 empregados e acha que é a loja dele que está sendo... Né? Não é, gente. O mercado são 4, 5, 6 grandes empresas que dominam aquilo ali e tem, como o Cabinho falou, fazendo paralelo com as terras, não sabe nem quanto é o capital. Então, assim... Eu fico muito contente quando eu vejo uma gestão que tem uma visão social, que tem uma visão preocupada com o povo realmente. Né? Que quando o povo vai às compras, a economia gira. E quando a economia gira, é bom para todo mundo. O Caio Juntos falou aqui que a questão do desemprego cai, porque isso é uma consequência. Muitas vezes precisa ter coragem para se enfrentar o tal mercado que, infelizmente, tem um poder muito grande. Como nós estamos no sistema capitalista, é natural que quem detém o capital tenha um peso muito grande nas decisões. Mas assim, eu tenho uma admiração pela coragem de quem peita lá o mercado. Eu vejo o STF como um juiz de futebol. Quanto menos, quem gosta de assistir futebol sabe, quanto menos o narrador, o comentarista lá fala do juiz, melhor o juiz é. Então, acho que a gente está falando muito no STF. O STF deve fazer o papel dele lá, sem que tenha esse protagonismo, sem que tenha todo esse estrelismo, assim como o Moro quis fazer lá na Lava Jato. Eu acho que o judiciário precisa, às vezes, particularmente, eu gosto de uma decisão do judiciário e às vezes eu não gosto de uma decisão do judiciário. Mas não cabe a mim, só me cabe respeitar, gostando ou não. Então o judiciário brasileiro ele precisa ser respeitado. Ele não pode ser. Então assim, eu gostaria muito que o STF parasse de ser tanto debatido. Estou dizendo aqui, agora é preciso a gente estar sempre trazendo, vendo as decisões. Quando eu digo assim, não ter sido debatido, não é ele ser ignorado. Ele precisa ser visto. Agora, me preocupa quando o STF se torna o protagonismo, né? O protagonista, né? Aliás, de algumas questões. Os poderes brasileiros precisam ser independentes, mas precisam interagir entre si. E a gente espera que a gente tenha essa calma, essa calmaria. Pelo menos a gente já percebe que parou mais esse ataque, né, ao STF partindo do Executivo brasileiro. Dando prosseguimento aí, justamente a essa série de boas notícias, anúncios positivos que a gente vai trazer aqui, a governadora está aqui, né? Ainda está aqui, imagino que esteja de saída, nos preparativos para ir embora, nesta sexta, 29, mais uma vez o programa gravado. Mas ela esteve aqui, assim como comumente tem acontecido nos últimos anos, já há um tempo, com o governo instalado aqui em Mossoró. Então há anos que o governo fica 5 dias, há anos que fica 4. Agora em 2023 foram os dias 27, 28 e 29 hoje que o governo se instalou aqui. E nesse meio tempo foram mais de 10 agendas por Mossoró inteira. Tenho aqui um breve resumo desses vários anúncios e demais notícias e benesses para o povo de Mossoró e também a região que o governo trouxe, né? Então vamos lá. Na educação, o governo anunciou a esperada reforma do Eliseu Viana. Então,
uma escola que estava há 51 anos sem nenhuma reforma e que agora vai ser reformada com direito à quadra, com direito à reforma completa de vários espaços, de equipamentos que estão lá dentro também. Então, Estudei do Eliseu, saudoso Eliseu. Primeiro, mas há 51 anos atrás? Hein? Há 51 anos atrás você estudou lá, não? Rapaz, Já tinha creche naquele tempo. rapaz, vamos com cuidado. Eu fiz o meu primeiro ano até a 8ª série, né? Nessa época era isso, no Eliseu Viana. E do Eliseu Viana já vou emendar a sair para o Abel Coelho. Do Abel Coelho para o FRN. O Eliseu ele conta com 22 salas, né? Então ele vai passar por esse processo de recuperação predial, né? Ou seja, reforma e ampliação, e um total de 6,5 milhões de reais. Além disso, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ele esteve aqui em Mossoró também, hoje, né? Hoje, na sexta pela manhã, para oficializar que a empresa Infraero agora é a gestora dos serviços do aeroporto de Mossoró. Então, a expectativa é que agora, pelo que já se fala, é que essa mudança vai aumentar o número de voos em Mossoró semanalmente, que vai sair de 1 voo para 4 voos semanais. Ou seja, vai fortalecer o turismo, vai fortalecer também o deslocamento de muitos moçoroenses para outros estados, outras regiões e vice-versa, né? As pessoas querem vir para cá. Além disso, teve o lançamento do Polo Gás-Sal, feito também hoje, que vai beneficiar, além de Mossoró, né, vai beneficiar Mossoró ligando a nossa cidade, o nosso município, aos outros municípios salineiros do estado. Então, assim, foi um resumo. Teve também a questão das viaturas, né? E para a gente ir encerrando, a gente vai falar também do aniversário da UERN, que completa aí 5 décadas e meia, 55 anos de UERN. Eu sou fruto da UERN, desde 2009 que eu estou lá, ainda estou lá, inclusive eu ocupo uma função de coordenação lá na DEAD, que é a Diretoria de Educação à Distância da UERN, e assim, estou muito orgulho de fazer parte da UERN. Então, já para passar aí para vocês, né, então a UERN teve essa solenidade, foi celebrado, teve então sessão solene na Câmara, teve também um evento no teatro, né? Então, são 55 anos de uma universidade que formou centenas de milhares de pessoas e que ela surge, eu sempre gosto de falar isso, ela surge num ano emblemático aí, que foi em 68, que é o ano em que teve lá o maio de 68 e tudo mais, né? Então é um ano emblemático. Teve também o 13 de dezembro de 68. Então assim, ela surge num ano emblemático aí, né? E tá aí aos seus 55 anos, viva, vivaz, forte, e aí formando e informando milhares de pessoas, né? Costa, então a visita de Fátima, os 55 anos da UERN, o que é que você tem a nos dizer? Vamos lá. Fátima, ela faz, né, nessa sua segunda gestão, eu acho que vários papéis interessantes, né? Então, eu acho que ela poderia explorar mais, divulgar melhor isso aí, sem pirotecnia. Eu acho que as ações devem ser dentro do que aquela ação é. Não posso para entregar aqui um fardamento aos agentes de saúde em endemia, que é uma obrigação, né? O prefeito às vezes gasta mais com a festa do que com o Isso aconteceu com o Mossoró Cidade da Educação. Exatamente. Né? Então, tanto gasta com aquilo ali para uma coisa tão básica. Por outro lado, o Fátima faz um investimento na segurança, né? Isso, um investimento assim, que é uma área muito sensível, né? Que todos nós, né, percebemos isso, né? E não consegue mostrar com mais eficiência para a população. Então, eu acho que Fátima, eu vou tentar falar o gestor ou a gestora, para não estar falando aqui no pessoal, né, seja Fátima, seja Alisson. Eu acho que o gestor ele precisa sim divulgar para a população, porque isso aí serve como uma prestação de contas. Então, essa é a grande questão. O gestor ele precisa prestar conta do que faz, não fazer toda essa pirotecnia, né? Fátima está certa em não fazer pirotecnia, mas precisa que essas ações cheguem mais à população, para a população ficar sabendo. Me dá aqui quanto à UERN. Eu sou fisioterapeuta, eu não fiz na UERN, fiz na UFRN, mas tenho um carinho muito grande pela UERN. Acho que o moçoroense que não gostar da UERN, acho que tem alguma coisa errada com ele. Eu ainda cheguei a fazer alguns períodos aí de história, muita curiosidade da minha parte, mas
eu tive que fazer especialização de fisioterapia e chegou para aquele período de muito trabalho, então eu resolvi priorizar uma fisioterapia e essa minha especialização. Mas assim, é uma faculdade, é um local, vamos dizer assim, um espaço que Mossoró deve muito à UERN e Mossoró deve cuidar muito bem da UERN, né? Eu acho que é um orgulho para todo o moçoroense. Às vezes eu lamento muito quando eu vejo as pessoas desfazerem, falarem mal da UERN. E quem faz isso é porque não conhece, né, a UERN. Eu faço até, se me permite aqui, um comparativo com o Hospital Regional Tarcísio Maia. Já trabalhei lá, tenho um carinho muito grande, se me permite só mudar aqui um pouquinho, mas muitas vezes nós falamos mal do Tarcísio Maia porque não conhecemos o serviço que aquele hospital presta à população no dia a dia. E o serviço que a UERN presta a Mossoró e ao estado e à região é algo que merecia que um programa inteiro. E assim, talvez a pessoa mesmo de cara para falar sobre ele, né, que sou eu, mas a gente tem esse carinho, não poderia se ausentar e estar aqui do lado de Caio e Jonatas, que, né, tem uma ligação maior lá com o UERN, mas eu só tenho a dizer, UERN, muito obrigado por tudo que você fez, faz e vai continuar fazendo muito para Mossoró. Só antes de você falar sobre a instalação do governo, Fátima, e a questão do aniversário da UERN, notícia de 1 hora atrás, às 5h30 da tarde, boletim informativo sobre a saúde do presidente, né, que passou por uma cirurgia hoje, sexta-feira. Postagem, inclusive, da própria página oficial no Twitter do governo do presidente Lula. Segundo o médico Roberto Calil Filho, o presidente foi submetido à cirurgia no quadril, aproveitando para fazer uma intervenção na pálpebra, e os procedimentos seguiram sem intercorrências. Ou seja, o presidente já está bem. Aí a nota segue dizendo que Lula já acordou e se recupera bem, sem necessidade de ir para o UTI. Então, melhoras, boa recuperação ao presidente e, felizmente, deu tudo certo. Caio? Que bom que o nosso presidente conseguiu fazer essa sua cirurgia, porque o homem não para, né? Anda direto, corre para aqui, corre para lá. Sobre a UERN, é minha escola, né? É uma escola que, apesar de eu ter demorado um pouquinho a entrar por várias razões pessoais, eu demorei a chegar à universidade trabalhando, né? Eu trabalhei mais do que estudei até aqui, nesses 50 anos. Levei mais tempo trabalhando do que estudando. Hoje eu percebo quanto é importante essa parte do estudo. Então, às vezes, a gente se dedica tanto ao ganhar, que aí você esquece que o maior ganho é realmente a educação. O maior ganho que a gente tem é a educação. Então, eu passei muito tempo trabalhando à noite, né? Eu fui trabalhar, logo que eu cheguei em Mossoró, trabalhei muito na hotelaria. Então, trabalhei no Termas, trabalhei no Hotel Ouro Negro, trabalhei no Hotel Imperial. E esse trabalho noturno, na maioria das vezes, me tirou muito a possibilidade de estudar. Trabalhei em hotel também, foi o meu primeiro emprego. Foi um dos meus primeiros empregos, foram na hotelaria. Temos algumas Meu coisas. pai também, ele trabalhou no Termas. Olha, de repente, se a gente for escavar, eu vou ver Você estava devendo dinheiro a ele, então, né? Então, Já assim, pode comprar, né? inclusive o Termas foi também uma grande escola para mim, devo dizer isso, devo gratidão ao Termas. Então passei muito tempo sem estudar. Quando eu acordei para o mundo, há uns 12, 13 anos atrás, aí eu percebi que eu precisava da UERN e foi um grande aprendizado. Me graduei lá em jornalismo. Hoje eu não estou mais na UERN, mas eu estou ali naquele muro que Lula inaugurou, que também está me dando grandes subsídios, que é a nossa UFESA. Mossoró é um polo de ensino muito bonito, sabe, que deixa a gente muito vaidoso em dizer que nós temos uma UERN, uma universidade pública, que recebe o filho do pobre, que dá esse ensinamento maravilhoso, e eles saem dali para o mundo, e muitos conquistam o mundo, né, a partir daquela universidade. Então isso é muito bonito. Eu tenho assim, uma verdadeira paixão pela UERN. Espero um dia voltar, quem sabe, de alguma forma. Então é isso. Parabéns, UERN, né, por esses seus 55 anos, que venham mais milhares, porque a universidade ela é perene,
ele é que nem um rio, que nem o nosso rio Amazonas, né? Centenário, milenar. Então, as universidades são assim e que a nossa UERN seja dessa forma. Fazer um comentário sobre a UERN, né? Eu costumava dizer e costumo dizer aos meus alunos que a educação vai lhe dar tudo aquilo que a vida lhe negou, né? Então, só para reforçar esse pensamento, disso aí mesmo, que a educação vai lhe dar tudo aquilo que na vida lhe foi negado, ou a própria vida nas condições socioeconômicas em que você nasceu, lhe negou. Então aproveitem bem a educação, aproveitem bem os estudos, estudem. A educação é algo que não tem fim, então você chega e termina o ensino médio, aí as pessoas dizem, eu terminei meus estudos, né? Mas a gente não termina os estudos, eles seguem, né? Tanto é que a gente segue aí, tem ensino médio, tem graduação, tem especialização, tem mestrado, tem doutorado, hoje em dia tem gente que faz PhD, tem gente que faz pós-doc, pós-doutorado, né? E mesmo assim a gente ainda segue estudando, tem 2 pós-doutorados, 2 mestrados e por aí vai. Então sigam estudando e sigam acreditando na educação, na UERN e também acreditem no Baião de 3. Então se vocês gostam do que a gente sempre fala, do que a gente sempre aborda, a gente quer agradecer aos nossos colaboradores, os nossos amigos do Sind Hoteleiros, a Zezinha, tem também o Lindo Castro Nogueira, o advogado Lindo Castro, e a gente agradece a todos vocês, você que não está patrocinando, não está nos apadrinhando, mas assiste, dá o seu like, curte, comenta, compartilha e manda também para o seu amigo, vizinho ou nos grupos, a gente agradece a vocês também enormemente. Então, excelente final de semana, mais uma vez o programa é gravado, na próxima semana a gente volta ao vivo, então aproveitem bem, viajem, descansem, tomem a sua cervejinha, vão para o seu lazer, sempre com muito cuidado, sempre com muita consideração também com as outras pessoas, e a gente se encontra aí no próximo sábado, então até mais, falou, valeu, tchau.